Bom dia, meus queridos alunos. Vamos iniciando aqui nossa aula 6 de língua portuguesa, tá? Então, ontem nós tivemos nossa aula 5, onde nós discutimos as características do gênero textual poema. Realizamos também a leitura do poema O Gato Curioso e respondemos as questões de interpretação de textos referente ao poema Gato Curioso. Nós vamos continuar ainda falando sobre poema e por isso nós vamos entrar ou falar com vocês a respeito das características que nós estudamos hoje. Aí a questão 1 da nossa atividade de hoje pergunta se você já ouviu a expressão era uma vez. Em que situação você ouviu essa expressão era uma vez? Relate se sim e em que situação. A questão 2 pergunta que gênero textual está relacionado à expressão era uma vez? A uma fábula, a um conto de fadas ou a poemas? Para responder a questão 3 e 4, é necessário ler o texto É Sempre Era Uma Vez, de Elias José, que diz assim: Era uma vez uma cachorrinha muito alegre e assanhadinha. Era uma vez um tal Marcelo, que se achava muito belo. Era uma vez um tal João, que comia sorvete com feijão. Era uma vez um cachorrão, enjoado, latidor e folgadão. Era uma vez um palhaço, que só levava tombaço. Era uma vez um sacristão, que tocava sino com o dedão. Era uma vez uma professora, que teimava em ser cantora. Era uma vez um safado prefeito que dizia, não tenho defeito. Era uma vez um meu colega, que levou uma boa esfrega. Era uma vez um músico italiano, que com o pé tocava o seu piano. Era uma vez um aloprado cientista, que passava xixi na vista. Era uma vez um feioso estudante, que se dizia muito belo e elegante. Era uma vez uma desajeitada menina, que misturava perfume com gasolina. Era uma vez um famoso Chico Peão, que contou vantagem e foi pro chão. Era uma vez um tal Dona Inês, que tinha cão listrado e gato xadrez. E eu quero saber agora o resto dessa história. Conte de uma só vez, quando chegar a sua vez. Legal esse texto do Elias José, não é? Então vamos ver a nossa terceira questão. Você sabe que verso é cada linha escrita do poema. Então, enumere os versos do poema. É Sempre Era Uma Vez e depois responda a questão abaixo. Importante a gente refrisar na aula de ontem, nós estudamos essa característica do gênero textual poema, sobre o que é um verso. Verso é cada linha do poema. Então vocês vão voltar ao poema do Elias José, Sempre Era Uma Vez, e contar cada uma dessas linhas, porque cada uma dessas linhas é um verso, certo? E aí vocês vão responder a letra A. Quantos versos o poema tem? Quarta questão. Agora escreva abaixo o número dos versos em que aparecem os animais, nome de pessoas na letra B e na letra C, profissões. Então vocês vão voltar ao texto, vão numerar os versos, na medida que vocês vão contando, vão colocando os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, e vão localizar os versos, o número do verso em que fala de animais, na letra B, os versos que falam de nome de pessoas e na letra C, os versos que falam de profissões. Quinta questão. Vamos brincar de rima? A rima acontece quando duas ou mais palavras apresentam o mesmo som final. No texto aparecem muitas rimas. Veja um exemplo. Então, ontem nós não destacamos essa característica do poema rima, não é? Nós afirmamos que um poema ele pode ter rimas ou não tem rimas, pode ou não ter rimas, certo?
O que é uma rima mesmo? São aquelas palavrinhas que lá no final do verso ou no meio do verso apresentam o mesmo som. O som é igual, causando uma sonoridade, tá? Causando um som parecido. A beleza da rima está justamente em você ter um contexto de uma frase, de uma situação, em que tanto a primeira quanto a segunda frase elas vão ter a mesma sonoridade. A isso nós chamamos de rima. Então, era uma vez uma cachorrinha, muito alegre e assanhadinha. Veja que o final de cachorrinha, inha, rima com assanhadinha. Por quê? Porque eles têm o mesmo final, inha. As palavras cachorrinha e assanhadinha apresentam o mesmo som final, inha. Por isso elas estão rimando. Agora é sua vez. Complete os versos abaixo com palavras que rimam com as palavras destacadas. Escolha as palavras no quadro ao lado. Então veja como essa tarefa é interessante e também é fácil. Então você vai pegar na primeira frase. Você conhece Serafina? Ela que adora comer. Você vai rimar Serafina com uma dessas 3 palavras que tem no quadro da frente. Laranja, goiaba, gelatina, tá? Na outra, você conhece o Benedito? Aquele que perdeu o... Você vai rimar com anel, apito ou canecão. Você conhece o Daniel? Aquele que tem medo de carnaval, capitão, cascavel? Então, essa é a nossa tarefa de hoje de língua portuguesa. Tenham todos